Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado o que é o CSS e como começar a utilizar o CSS. O CSS ele é utilizado para estilizar a página. Enquanto o HTML é utilizado para estruturar a página, o CSS é utilizado para estilizar, para a página ficar bonita, para ficar bem apresentável para o usuário. Então, quando você quer estilizar a página, é utilizado o CSS. E nesse tutorial vamos começar a ver como utilizar o CSS. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, sendo um diretório com o nome de CSS. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos, com o diretório aberto. Será aberto esse diretório em um editor, você pode utilizar qualquer editor, eu recomendo você utilizar o editor Visual Studio Code. Com o editor aberto, eu simplesmente arrasto esse diretório para abrir o projeto. É claro, atualmente ele está vazio, não tem nada, então posso criar o primeiro arquivo, sendo o arquivo index.html, sendo este arquivo que vai incluir o CSS. É este arquivo que vai utilizar o CSS, seja o CSS inline, o CSS incorporado ou o CSS externo. E neste arquivo index, coloco a estrutura básica do HTML. Coloquei a estrutura básica do HTML. Caso você não tenha conhecimento sobre o HTML, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando o que é o HTML. E neste HTML eu tenho o cabeçalho. No cabeçalho estou colocando o ícone. Falta trazer o ícone, então crio um diretório images. E dentro desse diretório eu colo já uma imagem, então o nome da imagem vai ser o favicon. Isso na aula de HTML eu cito. Posso abrir agora esse arquivo no navegador, você pode abrir com qualquer outro navegador, simplesmente clicando no botão direito e selecionar o navegador. Mas eu quero abrir com o Google Chrome, em função de estar utilizando o Google Chrome, eu posso simplesmente arrastar o arquivo, ao arrastar já abriu. Eu tenho o Tyro, Selk Home, sendo esse Tyro, e o ícone que ele está apresentando neste local. Isso eu abordei no tutorial da HTML, por isso eu não vou citar novamente. Vamos começar a utilizar agora o CSS. E o CSS pode ser utilizado de três formas: CSS inline, CSS incorporado e CSS externo. Vamos começar com o CSS inline. Eu acrescento um H1 sendo o título, coloco o título. Pode ser o título do artigo, independente. Eu coloco o título do produto, curso de PHP orientado a objetos. E dentro dessa tag H1 posso acrescentar o atributo style, indicando que eu quero utilizar o CSS inline. Primeiro eu atribuo a cor da letra, vai ser a seguinte cor, hashtag, em seguida F4, 2F54, esta cor que eu quero utilizar, F42, F54. Somente a cor. Posso retornar no navegador, atualizo e já está. Curso de PHP orientado a objeto. Sendo o título, ele está com a fonte com esse tamanho, em função de eu estar utilizando H1, mas eu posso alterar o tamanho da fonte, utilizando o atributo do CSS, o font size, indicando que eu quero a fonte com 27 pixels. Aqui eu estou acrescentando o CSS inline, colocando o atributo, então a propriedade color, indico a cor em hexadecimal. Depois o tamanho da fonte, a propriedade font size, indico 27 pixels ou valor. Será que o texto agora vai ter 27 pixels? Sim, já diminuiu um pouco de tamanho. Caso você queira ver, pode colocar, por exemplo, 18, vai ficar menor ainda, para conseguir ver o resultado diferente. Eu deixo 27, é um tamanho adequado para o título. Curso de PHP orientado a objeto. Neste local eu coloquei o CSS inline. Posso, inclusive, colocar um comentário para ter a descrição, o que eu acrescentei. Aqui eu acrescentei o CSS inline, o CSS em linha. O próximo passo é apresentar o CSS incorporado. Já coloco também o comentário, que eu quero trabalhar é com o
CSS incorporado e logo eu apresento porque é importante utilizar o incorporado e quando é utilizado o CSS inline. E neste CSS incorporado, eu coloco o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, e nesse P de parágrafo preciso de um texto. Para colocar o texto, eu pesquiso por Lorem Ipsum, sendo um site para gerar palavras aleatórias, coloco para gerar 5 parágrafos, em seguida seleciono o primeiro parágrafo, colo dentro do P, em seguida crio mais um parágrafo, pego essa parte, então preciso criar um novo parágrafo utilizando a tag P, abro a tag P, finalizo a tag P e colo o texto. Conferir, tem os 2 parágrafos. Quero personalizar estes 2 parágrafos. Eu posso colocar o CSS inline, primeiro eu apresento o CSS inline. Coloquei. Para o primeiro, confiro como que está personalizado, inclusive agora eu altero o tamanho da fonte, eu coloco o tamanho da fonte 18. Agora, conferir, está aqui. Mas observem que o primeiro parágrafo já está personalizado, mas o segundo parágrafo não está personalizado. Inclusive aqui eu altero a cor, coloco FF0000 sendo vermelho. Eu personalizei o primeiro parágrafo, mas não personalizei o segundo. Significa que eu preciso pegar agora esta personalização e acrescentar no segundo parágrafo. Imagine se você tivesse 10 parágrafos, seria necessário acrescentar parágrafo por parágrafo. Não seria legal. Inclusive, em algum momento, você quisesse alterar a cor. Não quero mais esta cor, quero colocar 00 FF00. Sendo verde, pego aqui e altero também neste local. Vamos ver o que vai ocorrer. Houve a necessidade de alterar em 2 locais. Então, eu quero otimizar, ao invés de eu ter a necessidade de ficar alterando em 2 locais, eu quero fazer de tal maneira que eu possa alterar em um único local e essa alteração venha a valer para todos os parágrafos. Para isso, eu utilizo o CSS incorporado. Na parte superior, eu acrescento, utilizo a tag style, finalizo essa tag style. Dentro dessa tag style, coloco o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, coloco color, eu quero a cor da letra. Então, posso selecionar uma cor da letra, qualquer uma. Neste caso, não vou colocar em hexadecimal, vou colocar escrito em inglês. Então, você pode selecionar outras cores aqui ou pesquisar por cores hexadecimal. Seleciono essa, salvo. Aqui eu coloquei hexadecimal, neste local eu coloquei escrito em inglês. Você pode pesquisar as cores no seguinte local. Então, pesquiso por cores Adobe, em seguida tenho o site. Abrindo este site, ele vai apresentar para você selecionar várias cores. Então, aqui tenho vários modelos, seleciono este aqui, ele está apresentando a cor em hexadecimal. Temos aqui esta cor, você pode simplesmente pegar esta cor hexadecimal e colocar no projeto. Eu pego essa cor, essa mesma, eu vou alterar. Não, utilizo este azul mesmo e altero, ao invés de deixar esta cor antiga, coloquei essa daqui só para conseguir ver um resultado. Mas eu retorno, dou um Ctrl Z para deixar essa cor anterior. Eu acessei este site só para apresentar para vocês, mas vocês também podem pesquisar, por exemplo, pesquisei por Celk cores hexadecimal, tem também o site, tem as cores básicas em hexadecimal. Aqui eu tenho somente umas cores básicas. Você pode utilizar este básico ou utilizar do Adobe, que é mais completo. Mas o importante, eu determinei P de parágrafo, utilizei a tag P para personalizar, em seguida atribuí uma cor e esta cor está valendo para todos os parágrafos, para este parágrafo e para este parágrafo. Os dois possuem a mesma cor. Quando houver a necessidade de alterar a cor, eu não preciso ir alterando parágrafo por parágrafo conforme eu apresentei anteriormente. Eu simplesmente altero neste local, então vou utilizar esta cor, alterei a cor e esta cor vai valer para todos os parágrafos.
todos os locais que estiverem sendo utilizado a tag P de parágrafo. Neste exemplo, eu estou utilizando o CSS incorporado. Então, vocês já viram CSS Inline, CSS incorporado, e além de ver esses dois formatos, também estou apresentando algumas propriedades. É claro, há inúmeras propriedades, eu estou apresentando algumas básicas, mas a partir destas básicas você pode ir evoluindo. O próximo passo é utilizar o CSS externo. O que seria CSS externo? É criar um arquivo exclusivo para o CSS. Crie um diretório CSS. Dentro desse diretório CSS, eu não criei o diretório. Então, preciso criar um diretório CSS. Dentro desse diretório CSS, eu crio um arquivo sendo nome custom extensão CSS. Extensão CSS é obrigatório. O nome você pode colocar o nome que for mais conveniente para você. E neste CSS, neste arquivo, eu indico que eu quero uma cor de fundo. Eu copio body, essa tag body, e essa tag body quero atribuir uma cor de fundo, sendo background color, e a cor que eu quero é 0F1932. Esta cor que eu quero indicar cor de fundo. Indiquei a cor de fundo, agora eu preciso incluir este CSS externo para o arquivo index.html. Inclusive, primeiro eu posso colocar um comentário para vocês terem. Eu estou colocando o CSS externo, e para incluir um arquivo externo, um CSS, eu utilizo a tag link. Depois da tag link, utilizo o atributo rel. Eu quero trabalhar com folha de estilo, então style sheet. Em seguida, indico que eu quero carregar qual arquivo. Para isso, utilizo o atributo href e o arquivo que está dentro do diretório CSS e o arquivo custom CSS. Conferir se eu estou carregando o arquivo corretamente, atualizar, já tem a cor de fundo. Mas eu posso fazer o seguinte, clicar, botão direito, exibir o código-fonte e testar se realmente está conseguindo carregar o arquivo. Carregou corretamente, caso não tivesse carregado, iria apresentar um erro. Importante sempre testar se está carregando corretamente. E aqui a cor, eu não quero mais esta cor. Eu preciso alterar parágrafo por parágrafo? Não. Eu venho no CSS incorporado e indico que eu quero a seguinte cor, hashtag FAFAFB, esta cor que eu quero utilizar. Coloquei o hexadecimal, eu alterei um único local, todos os parágrafos que possuem a tag P vão receber o branco. Exato, receberam a cor branca. Eu acrescentei no arquivo index, mas este arquivo custom CSS, a vantagem dele, porque utilizar arquivo externo, CSS externo. Eu crio uma nova página HTML, sendo a página produtos, produto HTML, e nesta página eu pego a estrutura básica do HTML, posso pegar este como exemplo, apago tudo que está dentro do body, apaguei, deixei vazio, e aqui somente vou deixar no momento a parte que eu estou incluindo o CSS externo. Incluir o CSS externo, sendo na página produto. Se eu abrir a página produto, será que ele vai também receber essa cor de fundo? Vamos ver. Abro, para abrir eu simplesmente arrasto o arquivo e já abriu a página produto. Além disso, tem a cor de fundo. Quando houver a necessidade de alterar a cor de fundo, seja da página index ou da página produto, eu não preciso alterar página por página, eu altero em um único local. Venho aqui no Custom, em seguida altero a cor. Então, eu posso selecionar qualquer cor, neste caso eu coloco uma cor em inglês, então vamos selecionar qual cor que eu quero utilizar neste exemplo. Eu utilizo essa daqui, essa cor de fundo. Conferir como que vai ficar. Atualizo, já tenho a cor de fundo no arquivo index e também na página produto. Eu não preciso ir alterando página por página. Um lugar eu altero, vale para todas as páginas. Por isso que é importante também utilizar o CSS externo. Cada um deles tem sua vantagem e desvantagem. Por isso que você precisa analisar qual é a melhor opção.
tente sempre utilizar o CSS externo. E nesta página produto também posso acrescentar um título, então nesse título utilizo também o CSS inline, só para vocês lembrarem, estou utilizando o CSS em linha, neste caso a mesma cor, somente altero o nome do curso, curso de PHP Developer, sendo o curso mais completo de PHP. Vamos ver se eu consigo abrir agora, curso de PHP Developer, mas agora vocês viram a desvantagem. Quando houver a necessidade de alterar o título, eu preciso alterar nesta página a cor e também alterar a cor neste local, em dois locais. Vocês já viram a desvantagem de utilizar o CSS Inline. Quando o valor é repetido, é recomendado utilizar um CSS externo e não CSS Inline. Eu vou deixar no momento o CSS Inline aqui, para vocês saberem que existe o CSS Inline, mas eu recomendo sempre colocar no arquivo externo, assim vocês não precisam ficar alterando página por página. Em seguida, quero também trabalhar com uma imagem, então img, source, quero acrescentar uma imagem, ainda não tenho esta imagem, preciso trazer uma imagem, e esta imagem coloco dentro do diretório images. Esta imagem que eu quero carregar, eu já coloquei uma imagem, pego o nome, ou posso vir no projeto mesmo, eu digito imagens, então vai ser images, depois do diretório images, sendo o curso de PHP Developer. Quando não encontrar a imagem, então coloco um texto alternativo, refere-se ao curso de PHP Developer. Não encontrou a imagem, deve imprimir esse texto alternativo. Somente na página produto eu altero aqui o Tyro para produtos, porque atualmente está aqui home na parte superior. Alterou produtos e carregou a imagem. Quando não encontrar a imagem, eu acrescento o número 1, não existe esta imagem, apresenta o texto, curso de PHP Developer, sendo esse texto. Retorno novamente, curso de PHP Developer, carregou a imagem corretamente. Também posso acrescentar o atributo Tyro. Quando passar o mouse, apresente a seguinte frase. Então, vai apresentar o curso de PHP Developer, em seguida o curso mais completo de PHP. Conferir como que vai ficar, atualizo, passo o mouse, ao passar o mouse ele apresentou curso de, sendo a frase que eu coloquei. Então, quando houver a necessidade, você também pode colocar um Tyro. Eu recomendo que você coloque o Tyro, assim você ajuda os buscadores. E posso personalizar esta imagem. Venho no Custom, e aqui no Custom é uma tag, então simplesmente eu coloco img, e esta imagem ela vai ter a largura, coloco largura 250 pixels, e também posso colocar uma altura de 150 pixels. Não vai ficar proporcional, a imagem vai ficar desconfigurada, porque não é essa a proporção da imagem. Atualizo, ela ficou desconfigurada, porque ela ficou mais alta do que a largura, porque a imagem não é proporcional a essa dimensão que eu estou utilizando. Qual é o tamanho da imagem? Venho aqui em Image, em seguida abro a imagem é nessa proporção, é muito mais larga do que a parte em relação à altura. Então, aqui em altura, acredito que é uns 120, mais ou menos, ou eu posso retornar no gerenciador de arquivos, vamos ver qual que é a proporção, 600 por 300, é praticamente a metade. Então, se eu coloquei 250, aqui seria 116, 120, mais ou menos isso. Agora sim, já está, não é mais alto, 123. Colocar 123, agora sim, já ficou mais proporcional o que? Mais proporcional à altura dela. Ou eu posso determinar somente a largura, já é o suficiente. Inclusive, vocês viram que agora ele aumentou, exatamente como ele deve apresentar. Eu coloquei aqui na tag img, estou personalizando a tag img. Então, todo lugar que tiver essa tag img, ela vai ser personalizada. Mas eu não quero personalizar todas as imagens do site 250. Então, eu posso atribuir uma classe. Venho no img,
posso acrescentar em qualquer local, não tem problema a ordem, somente eu prefiro acrescentar depois do endereço. Eu utilizo o atributo class, em seguida img produto. Eu estou indicando classe, então pego o nome do seletor, img produto. Se é um class, então eu preciso colocar ponto, porque é um class, em seguida o nome do seletor, img produto, este seletor. E agora é para este seletor que eu indico a largura 250 pixels e esta personalização eu excluo, porque esta personalização estava indicando para todas as imagens. Eu não quero para todas as imagens, eu só quero para a imagem que tiver este seletor. Então, a imagem, a tag img que tiver este seletor img produto, aí sim que deve utilizar esta personalização. Vamos ver? Ok. Agora, qual imagem não tiver o atributo class e este seletor, não vai ter. Eu excluí só para vocês verem. Não tem mais a personalização. Retorno novamente o class para manter a personalização. Desta forma, a imagem que não tiver esse seletor não vai receber essa personalização. Apresentei aqui em relação ao class. Continuando, após a imagem, eu tenho o preço do produto. O preço, utilizo a tag spam, em seguida finalizo essa tag spam, coloco a palavra DRS, em seguida utilizo a tag S, logo você vai ver para que serve essa tag S, e nessa tag S eu coloco 547, sendo o preço original do produto. Conferir como que está ficando, atualizo de 547. Observem que está, eu vou selecionar só para ele apresentar da cor branca, ele está apresentando um traço, e esse traço, quem é responsável é essa tag S. E aqui o 547 eu quero personalizar agora isso. Eu venho no CSS e posso personalizar, mas ao invés de eu personalizar toda a tag spam, eu indico que eu só quero personalizar a tag spam que tiver o seletor texto preço, que refere-se ao preço do produto. E aqui eu coloquei class, então neste local, este class eu posso utilizar em mais de um local. Quando eu coloco ID, então aqui não será utilizado o atributo class, e sim o atributo ID. E esse atributo ID também vai ter um seletor com o nome de preço. Simplesmente isso. Vamos personalizar agora, porque atualmente não está nada personalizado. Somente aqui eu coloco uma quebra de linha para ficar separado. Conferir se ele vai quebrar a linha, sim. O texto aqui está na parte inferior. Começo com este seletor, texto preço. Venho no custom, depois da imagem, é um class, então é um ponto, é class, só para vocês verem, sim, é o atributo class, então vai ser o ponto. Vai receber a seguinte cor, coloco color, sendo o branco, hashtag FAFB. Essa cor que eu quero utilizar, confiro, já está exato. Agora eu quero personalizar o 547. O 547 ele está dentro da tag S, e a tag S tem o atributo ID e o seletor preço. Agora é ID, não é mais class. Quando é ID eu coloco o quê? É ponto? Não, eu coloco hashtag preço. Indico uma cor, então vai ser cor, hashtag 0063E5, este azul eu quero colocar, atualizo, então de R$ 547, quero personalizar agora por, altero aqui ou copio, posso copiar este como exemplo, e ao invés de ser preço, agora é preço com desconto, preço, desconto, altero para o preço de 247. E agora vem a observação. Class eu posso utilizar mais de uma vez. Agora o ID não. O ID eu utilizo uma única vez. Class eu utilizei aqui, texto preço e texto preço neste local. Estou utilizando o mesmo seletor em dois locais. O ID não. O ID eu utilizo em um único local. Utilizei neste,
aqui já é um seletor com outro nome. Vamos ver como que está ficando. D aqui permaneceu, então aqui não é D, agora é por este valor. Só acrescento 2 quebra de linha aqui e aqui também. Preciso personalizar agora este ID. Este ID sendo o seletor, ID, então é hashtag preço desconto, vai receber o seguinte. Vai receber a cor, color, hashtag F4, ainda não estou utilizando esta cor, F4, 2F54. Conferir como que está ficando. Agora sim, esse aqui não colocou 247. Porque ele não colocou 247, esse 247, preço desconto, pego o nome do seletor e coloco neste local referente ao preço desconto. Só faltou recarregar. Não preciso do traço, então agora, ao invés de eu colocar o traço, altero o nome da tag, então não quero utilizar a tag S, eu crio um novo spam. Utilizo essa tag spam, abri o spam, finalizo o spam, conferir como que está ficando, exato. D547 tem o traço indicando que o preço não é válido por 247. Assim, vocês viram, pode utilizar o atributo class e em seguida o seletor, ou o atributo ID e o seletor. E o atributo class, sendo o seletor quando é do tipo class, eu posso utilizar mais de uma vez. Quando é um seletor que está dentro do atributo ID, eu posso utilizar somente uma única vez. Uma única vez, eu utilizo o ID. Quando vai repetir, vai utilizar o seletor em vários locais, utilize o class. Também acrescento agora um P de parágrafo. Abro o P, finalizo o P, trago um texto do gerador de Lero, pego este parágrafo e acrescento mais um parágrafo para ter 2 parágrafos. E este segundo parágrafo, pego essa parte daqui, isso daqui, esse texto, e colo dentro deste P de parágrafo. Conferir como que está ficando, não está personalizado, eu posso personalizar agora no CSS externo. Coloco o atributo class, porque o atributo class vai ser utilizado mais de uma vez. Então, vai ser a descrição do produto, descrição produto, e no segundo parágrafo também coloco o seletor descrição produto. Class, porque é mais de uma vez. Caso estivesse utilizando uma única vez, poderia ser utilizado o ID. Descrição produto, pego o nome do seletor, em seguida ponto e personalizo. Então vai ser a cor, color, e a cor a mesma que eu já utilizei aqui na parte superior. É essa mesma que eu quero atribuir. Conferir como que está ficando, já tem a cor branca na descrição do produto. Agora, quando houver a necessidade de alterar, eu simplesmente altero neste local a cor, eu não preciso ficar alterando em todos os locais. Eu coloquei um F2, não vai dar diferença nenhuma, então eu vou utilizar essa cor, o azul, só para ver o resultado. Ok, colocou da cor azul, mas não é o azul que eu quero manter a cor branca que eu havia colocado anteriormente. E o azul, agora eu preciso retornar para o azul, porque eu esqueci de explicar uma coisa. Retornei para o azul, e este azul ele está valendo somente para o parágrafo, sendo o parágrafo que tiver este seletor. Agora, o arquivo index tem a tag P de parágrafo, mas como ele não tem este seletor descrição produto, não está recebendo essa personalização. Será que é isso? Exato, não está recebendo o azul, porque aqui no arquivo index eu coloquei somente o P de parágrafo. Agora, se eu colocasse no custom, aqui no custom, ao invés de descrição produto, colocar a tag P, vai valer para todas as páginas que tiverem a tag P. Isso na página index. Eu estou pegando aqui o CSS incorporado. Então, vamos comentar este CSS incorporado. Ele não vai utilizar o CSS incorporado, está utilizando o CSS externo. Inclusive, também eu posso fazer assim.
ao invés de eu comentar, vamos ver se caso eu coloque importante. Coloque ponto de exclamação. Importante, será que vai prevalecer? Sim, está prevalecendo este azul. Aqui no index, o branco, caso eu retire o branco, ou melhor, caso eu retire o importante, vai prevalecer na página index o branco. Atualizo, prevaleceu o branco. Mas caso eu retorne o importante, eu retornei o importante, Ctrl Z, ok? Retornei o importante, este importante ele força que esta cor venha prevalecer sobre qualquer outra personalização. Mas eu não quero que seja o P de parágrafo, eu quero descrição produto. Eu só quero personalizar o parágrafo que tiver este seletor. Apago este seletor ou dou um Ctrl Z. Vou dar um Ctrl Z para retornar como estava anteriormente, o branco. Aqui no index eu preciso alterar alguma coisa? Não, não preciso. Então aqui ele está pegando o CSS incorporado, porque ele não possui o seletor, e aqui ele está pegando o CSS externo, o produto, a página produto está pegando o seletor externo, porque eu estou indicando neste local o seletor. Está pegando a personalização externa. E a partir deste básico que eu apresentei para vocês, vocês podem ir evoluindo no CSS. Caso você queira evoluir mais rápido, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um curso no qual eu apresento mais detalhes sobre o CSS. E também não esqueça de deixar o like e, caso você não esteja inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações dos próximos tutoriais. Então eu aguardo você agora no próximo tutorial.